Às vezes tudo parece perdido e pensamos que não há solução. Mas existe um Deus que pode transformar a sua vida. Está no ar o programa Existe uma Saída. Apresentação: Bispo Newton. Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Nós estamos de volta com o programa Existe uma Saída e com toda certeza existe uma saída, porque quando uma pessoa decide depositar a sua fé na palavra de Deus e buscar a esse Deus de todo o coração, Ele promete responder, Ele promete se manifestar. E aí não há e nem haverá nenhuma situação considerada impossível. Aliás, o Senhor Jesus afirmou que a partir do momento que crescemos nele verdadeiramente, nada mais nos seria impossível. O nosso objetivo é o de abençoar, o nosso objetivo é de transmitir uma palavra de fé e também falar a respeito daquilo que acontece na Igreja do Novo Nascimento. Nós estaremos juntos aí durante esses 30 minutos. No final do programa, nós teremos um momento da oração. Se você deseja ligar para o nosso programa, o telefone aparece aí no vídeo, você pode ligar. Nós temos pessoas de Deus preparadas para atender você, orientar você, se você precisar de uma orientação. Tenho aqui ao meu lado a minha esposa, que mais uma vez está aqui no programa, e o nosso objetivo é sempre de abençoar, né? Exatamente, esse é o nosso propósito. Então nós vamos hoje falar sobre um assunto muito importante, porque no próximo domingo, no domingo agora, nós vamos realizar uma oração muito importante em favor das pessoas que sofrem com um problema de ansiedade. Aliás, tem muita gente sofrendo, desesperadas com problema de ansiedade, né? Acredito que a cada dia tem aumentado mais o número de pessoas, né, com esse problema. Muitas são as pessoas que, na realidade, estão sofrendo muito, porque a ansiedade tem dominado a vida de muitas delas, e nós vamos daqui a pouquinho falar sobre isso, vamos mostrar o lado espiritual, o que a Bíblia fala a respeito da ansiedade. A minha esposa vai fazer alguns comentários, dar algumas explicações importantes também no aspecto emocional, psicológico, e nós vamos daqui a pouquinho falar sobre isso. Nós vamos a um breve intervalo e já já a gente volta com todos vocês. Se você está em busca da verdadeira vida, você precisa ter um encontro com Deus. O Espírito Santo é quem revela ao nosso coração o Senhor Jesus. Venha participar da reunião do Encontro com Deus, domingo às 9 horas da manhã e às 7 da noite. O Bispo Newton estará orando para que você tenha um encontro com Deus. Igreja do Novo Nascimento, Avenida República 4729, bairro Castelo Branco, próximo ao Marília Shopping. Muito bem, nós estamos de volta com o programa Existe uma Saída. Daqui a pouquinho nós teremos o momento da oração. Você pode ligar para esse número que aparece aí no vídeo. Nós temos pessoas para atender. Todos os domingos acontece na Igreja do Novo Nascimento as reuniões do Espírito Santo. O objetivo principal das reuniões do Espírito Santo é a busca da presença de Deus, o fortalecimento espiritual, a experiência com Deus, mas sempre realizamos orações para abençoar a vida das pessoas nos demais aspectos. E neste domingo agora nós vamos realizar uma oração muito importante em favor das pessoas que sofrem com o problema de ansiedade. O problema da ansiedade tem dominado muitas pessoas, tem levado muitas pessoas a adoecerem a cada dia,
E nós vamos falar um pouquinho sobre essa ansiedade que adoece, o que a Bíblia fala a respeito da ansiedade. E essa ansiedade a que nós estamos nos referindo, e a Bíblia se refere, não é aquela ansiedade que vem porque a pessoa vai para o seu primeiro dia de trabalho, por exemplo, ou os noivos ficam ansiosos porque está chegando o dia do casamento, ou a pessoa tem uma viagem importante para fazer e fica um pouquinho ansiosa, porque essa ansiedade é normal. É normal, é saudável, né? Serve para adaptação, né? E deixa a mente e o corpo mais alerta, né? Então, essa ansiedade, alguns exemplos que nós demos, é uma ansiedade normal. Normal, completamente Nada tem normal. a ver com doença, né? Nada tem a ver com doença. Agora, existe aquela ansiedade que é tratada, vista biblicamente como uma preocupação excessiva, né? É verdade. Então, a Bíblia, no livro de Provérbios 12, 25, diz assim: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, sempre nos exorta a não permitirmos que a ansiedade tome conta do nosso coração, porque essa ansiedade, que é considerada uma preocupação excessiva, ela diz, a Bíblia, ela abate o homem, ela adoece, ela causa uma série de problemas, e muitas são as pessoas que vivem assim. O Senhor Jesus, inclusive, numa ocasião, Mateus 6, 25, ele deu uma orientação dizendo que os seus seguidores jamais deveriam andar ansiosos por coisa alguma, né? E isso é uma coisa bíblica. Então, essa ansiedade que adoece é absolutamente diferente dessa boa ansiedade por uma viagem, o casamento que está chegando, o novo emprego, enfim. Essa ansiedade é uma ansiedade excessiva, né? Quando a ansiedade é muito prolongada, então acaba causando estresse, né? E o estresse vai deprimir a pessoa e, consequentemente, pode produzir a depressão e outras doenças mais, né? Muitas são as pessoas, por exemplo, que às vezes vêm fazendo tratamentos de longos anos, né? Às vezes dependendo de medicamentos, às vezes o medicamento vai se tornando mais forte, a dose mais forte, e muitas pessoas não conseguem sair daquela situação, né? Sim, e a palavra de Deus, né, todo o tempo nos adverte em relação a isso, né? E o próprio Senhor Jesus tentou nos preservar desse mal, né? Dessa ansiedade, assim, como transtorno, né? Que causa tanto sofrimento. Sem contar, né, que as pessoas que se entregam à ansiedade, elas acabam assumindo uma postura e criar hábitos assim prejudiciais, né? Como o alcoolismo, o fumo, e se tornam até viciadas, né? E vai causar outros problemas graves na vida dela, que vai interferir em relação também à família, o trabalho, né? Casamento. E esse problema da ansiedade tem se agravado tanto, né? Nos nossos dias, que hoje a gente ouve, por exemplo, adolescentes, Sim. crianças, né, sofrendo com ansiedade. Quer dizer, não é um mal que tem atingido apenas os adultos, né? É verdade. As pessoas estão vivendo hoje em dia sob pressão, né? Debaixo de muita pressão. Essa competição social, profissional, econômica, tudo isso, essa vida tão agitada, faz com que as pessoas se tornem ansiosas. Já mesmo as crianças já estão assim, né? Muitas crianças, inclusive, sofrendo com problemas de ansiedade, submetendo-se a tratamentos. Muitas são as pessoas que começaram, né, a se tornar ansiosas, a coisa foi se agravando, e provocou, inclusive, provoca tantas outras doenças. É verdade, o distúrbio ansioso vai provocar tantas outras doenças, pressão alta, depressão, né? E asma, alergias, são muitas coisas que estão ligadas à ansiedade, né? Numa ocasião, o
Senhor Jesus disse, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber, vestir. E ele deixou claro, dizendo que a ansiedade, o ser humano, por mais ansioso que esteja ou estivesse, ele não consegue acrescentar uma medida curta na vida. Quer dizer, a ansiedade, essa preocupação excessiva, não vai produzir nenhum benefício. Absolutamente nada, não resolve nada, né? Só piora ainda mais a situação, né? E o Senhor Jesus estava dando ali para a gente a chave, a receita, para a gente poder estar livre desse mal, né? Quer dizer, viver cada dia, viver o momento, viver o presente, né? A maioria das pessoas, elas pensam como será o dia de amanhã, o que pode acontecer, elas se preocupam com coisas que não estão acontecendo e talvez nunca venham a acontecer. E isso gera ansiedade. Inclusive, é importante falar sobre isso, porque o Senhor Jesus disse, eu vou ler, antes da gente terminar, eu vou ler esse texto, ele disse que cada dia trará o seu próprio mal, cada dia tem as suas lutas, né? Mas a pessoa escravizada pela ansiedade, ela não consegue viver o dia de hoje. Né? Hoje, ela já está desesperada, muitas das vezes, pelo dia de amanhã, pelo que vai acontecer no mês que vem, quantas pessoas estão, os filhos ainda são crianças, e já estão desesperados, ansiosos, o que meu filho vai ser. Preocupado com o futuro, né? Excessivamente. O que ele vai ser, onde ele vai estudar, que faculdade ele vai, como é que vai ser, quantas pessoas estão jovens, a gente vê às vezes adolescentes, moças inclusive, de 16, 17 anos, sim, ansiosas, desesperadas, com medo de, será que vão casar? Preocupadas se vão casar, se vão ficar solteironas, né? Então, são várias coisas, né? Vários fatores, mas assim, como se diz, é um inimigo, na verdade, é abstrato, né? Não é real. A pessoa mesma, ela cria aquilo, né? Então, quer dizer, nós temos condições de suportar uma medida assim de estresse por dia, mas pensar no dia de amanhã já é excessivo. O nosso corpo, né? A nossa mente não suporta isso. E muitos são, existem tratamentos, né? Uma série de fatores pode até ajudar uma pessoa que esteja sofrendo com ansiedade, né? A alimentação pode melhorar, tem uma série de coisas. Uma série de coisas, às vezes sim. A pessoa toma um antidepressivo. Isso. Mas, na realidade, a receita principal, né, para que se possa vencer a ansiedade, ela vem da palavra de Deus. Da palavra de Deus, é aprender a confiar em Deus dia após dia, né? Em cada situação, a pessoa deve aprender a confiar no Senhor. A Bíblia diz assim, eu gostaria, porque quem sabe você está aí nos assistindo, você vem sofrendo muito com o problema de ansiedade, quem sabe desde a sua juventude e você já se tornou adulto, já é uma pessoa idosa aí, você está escravizado, quem sabe você é um jovem, uma jovem que está já também sofrendo, você ainda é jovem, mas você está sofrendo com esse problema de ansiedade. Enfim, lembre-se que a melhor receita para que se possa vencer vem da palavra de Deus. Então, diz a Bíblia assim, no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 6, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Essa é mais algumas orientações para quem quer vencer a ansiedade, né? Lançar sobre Deus as suas necessidades, ansiedades, os seus temores, né? Porque por mais que a gente venha se preocupar, que garantia temos de que aquela nossa preocupação vai nos trazer algum benefício, vai trazer algum resultado?
Muito pelo contrário, né? Então a palavra de Deus afirma que se nós formos diretamente a Deus em oração e colocarmos sobre Ele a nossa ansiedade, necessidade, os nossos temores, Ele vai nos responder e Ele vai colocar a paz que excede a todo entendimento, ou seja, aquela paz que não tem explicação, né? Nós não temos como explicar humanamente falando. Então Ele nos concede essa graça. O que nós queremos mostrar é que existem algumas, podemos dizer, atitudes que se tomam, ou alguns recursos, né, que pode ajudar. Ajudam, auxiliam, sim. Terapias, né? As terapias, uma alimentação adequada, exercício físico, tudo isso realmente ajuda, né? Os medicamentos, mas a pessoa precisa aprender que ela tem que também renovar a sua vida de pensamentos, mudar os hábitos de pensamentos negativos para pensamentos de fé, né? Pensar em termos de milagre. Jesus disse assim, e essa é uma orientação claríssima sobre a ansiedade, Mateus 6,25, ele disse, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Se a gente pega a Bíblia, e nós vamos encontrar várias orientações, exortações, dizendo, não andeis ansiosos, não andeis ansiosos, porque Deus sabe que a ansiedade não vai produzir nenhum milagre, nenhuma resposta, nenhuma solução, pelo contrário. Vai adoecer, só vai trazer prejuízos, né? É físico, é mental e também no relacionamento da pessoa, né? Ele disse, quanto ao que haveis de comer, beber ou vestir, quanto ao que haveis de vestir, e diz, não é a vossa vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Quer dizer, quando a pessoa está ansiosa, ela perde até a noção das coisas. Perde a noção de tudo. Parece que a comida, o alimento, é mais importante do que a vida. As vestes, as roupas, mais importante do que o corpo. Ela perde a noção, né? Sim. A ansiedade, na verdade, é como um alarme, tá? É um sinal para que a gente possa se adaptar, né, diante das situações, ou até mesmo diante de um perigo iminente. Mas ele, na verdade, Deus nos concedeu para que a gente possa preservar a nossa vida. A questão é que as pessoas têm utilizado, sim, mas para a sobrevivência, né? No seu dia a dia. Isso, sim, é que causa o transtorno ansioso. O Senhor Jesus disse, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, disse ele, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, uma medida curta, ao curso da vida? Ao curso da vida. Pelo contrário, né? Se estiver ansioso, pode até diminuir, né? Em vez da sua vida avançar, progredir, ela vai regredir. Vai regredir e a saúde dela vai estar abalada. Consequentemente, ela viverá também por menos tempo, né? Ele, resumindo, ele disse assim, esse é o conselho principal, né? Ele disse, versículo 33, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, o melhor remédio, né, para que a pessoa seja livre, viva livre da ansiedade, é a pessoa estar bem com Deus. É a comunhão com Deus. É você estar buscando o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça. É você priorizar a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus. Quer dizer, quando a pessoa coloca em primeiro lugar o reino de Deus, faz disso a sua prioridade, procura ter comunhão com Deus, ela vai conseguir confiar em Deus plenamente. Plenamente. E Deus vai fortalecer e vai conceder a paz até que aquela resposta, né, seja, que ela alcance aquela resposta, né, a resposta das orações dela. Então, naquele período em que ela vai estar esperando a resposta, porque não pode ter esse negócio de imediatismo, né? Aliás, é isso um dos motivos que leva as pessoas a tanta ansiedade, né? Elas querem tudo agora, exatamente agora, no momento. Não conseguem esperar por nada, né? Então, a palavra de Deus diz que
o Espírito Santo, ele derrama paz em nosso coração, ou seja, você vai conseguir esperar pacientemente, com tranquilidade, até que aquele teu sonho, seu desejo, a sua oração se concretize. Então você vai ter paz no coração nesse período de espera. Você não vai ficar mais ansioso. Então, nós queremos fazer um convite muito importante a você que está sofrendo com esse problema. Nós não estamos querendo dizer com isso que você tem que desconsiderar a alimentação, lógico, o exercício físico, ou a orientação médica, nada disso. Todas essas coisas são importantes. Mas, posso dizer para você que a receita, o remédio principal, né, exatamente, para que se possa viver livre desse mal que tem escravizado tantas pessoas, é a vida com Deus, é a sua comunhão com Deus, é o seu relacionamento com Deus, é a presença de Deus, é você viver confiando que Deus estará e está no controle da sua vida, dos detalhes da sua vida, e então você vai conseguir ter o seu coração, a sua mente guardados em paz, como diz a Bíblia. Você vai conseguir viver o dia a dia, né? Isso. Você vai viver o domingo, você vai ver o domingo. Segunda-feira você diz, não, amanhã é outro dia. Né? Você vai saber enfrentar as lutas no momento certo. Exatamente. Vai ter força para enfrentar as lutas, né? Vai ter essa capacidade. Então nós queremos fazer esse convite no domingo, às 9 horas da manhã e depois às 7 horas da noite, faremos uma oração muito importante a respeito desse problema, em relação a esse problema, e vamos também dar orientações na reunião a respeito disso, com mais calma, porque aqui no programa o nosso tempo é curto, né? Então, na igreja nós vamos orientar mais a respeito de como vencer a ansiedade, como viver livre desse mal, porque muitas pessoas começaram a desenvolver a ansiedade e a coisa foi se agravando, e hoje tem pessoas aí com doenças seríssimas. Sim, síndrome do pânico, né? Que os sintomas são tristes, né? Toda pessoa que sofre assim, com transtorno ansioso, depressão, né? Transtorno do pânico, os sintomas são realmente algo assim muito triste, né? Deixa a pessoa muito debilitada, traz muita angústia, é muito triste. Então domingo às 9 horas da manhã, a reunião do Espírito Santo, a reunião principal, depois às 7 da noite. Não importa quem você seja, a situação que você esteja, Deus é maior do que aquilo que você está enfrentando. Nós vamos clamar a Deus em seu favor. O endereço da Igreja do Novo Nascimento é a Avenida República, 4729, no bairro Castelo Branco, nas proximidades, né, do Marília Shopping. E nós temos na igreja um amplo estacionamento. Você que, por exemplo, tem filhos pequenos, nós temos uma escolinha, um espaço muito bom, onde as crianças ficam ali sendo orientadas, ensinadas, brincam durante o culto, enquanto os pais assistem às reuniões, são abençoadas também. Eu tenho certeza que Deus há de abençoar. Avenida República, 4729, bairro Castelo Branco. E às 9 da manhã, reunião principal, depois às 7 horas da noite. Nós vamos a um intervalo, daqui a pouco a gente volta com todos vocês. E eu tenho aqui na sala de entrevista hoje a Leda. Tudo bem, Leda? Tudo bem. Está bem, né? Graças a Deus. Mas como é que estava a sua vida quando você chegou na Igreja do Novo Nascimento? Você já tinha um conhecimento da Palavra de Deus, né? Tinha. Só que eu estava decepcionada porque eu ia para me fortalecer mais, ouvir a palavra. E não era bem isso que estava acontecendo. Você fazia parte de uma denominação, mas espiritualmente eu não estava recebendo nada. Nada. Eu queria mais. Porque eu sei que Deus é comigo, mas eu queria mais. E quando chegava não havia alimento espiritual, nada. E você foi enfraquecendo? Foi. Eu fiquei assim, descrente, assim. Para que eu vou? Vou ficar em casa, eu falo com Deus, é melhor do que ir para... Foi desanimando. Foi. E como é que estava a vida nos demais aspectos
Você é casada? Casada. Como é que estava a vida, casamento, trabalho, vida profissional? Como é que estava? Parada. Nada acontecia. É. E aí você veio com o esposo, veio primeiro, como é que foi? Meu esposo veio, aí nós viemos visitar, ficamos, eu tinha 21 dias praticamente que eu tinha tido meu filho, aí nós viemos, apresentamos ele aqui e começamos a vir. Começaram a buscar. O que mudou primeiro, Leda? Você diz que, olha, mudou primeiro. Espiritual, sua fé, o que houve primeiro? Toda vez que era aquilo que eu buscava, eu vinha, ouvia e fui me alimentando, me fortalecendo. De um mês para o outro mudamos para nossa casa, no outro já abri meu salão e foi assim. E foi progredindo, né? Em todos os sentidos. Vocês têm hoje uma vida bem abençoada, né? Bem abençoada. Conquistou várias vitórias. Trabalho, sua vida profissional, casamento, está tudo sendo abençoado. Tudo sendo abençoado e esperando em Deus cada dia melhor. Mas está feliz, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Então está aí o testemunho da Leda. E o problema não era a sua fé, né? Você é que estava num lugar, infelizmente não recebia alimento espiritual e a vida estava atrofiada, né? Mas aí mudou tudo, né? Mudou tudo, com certeza. Está feliz, né? Graças a Deus está aí o testemunho da Leda. Nós vamos a um breve intervalo, que Deus abençoe, obrigado pelo testemunho. Nós vamos ao intervalo e depois a gente volta com todos vocês. Se você está em busca da verdadeira vida, você precisa ter um encontro com Deus. O Espírito Santo é quem revela ao nosso coração o Senhor Jesus. Venha participar da reunião do Encontro com Deus, domingo às 9 horas da manhã e às 7 da noite. O Bispo Newton estará orando para que você tenha um encontro com Deus. Igreja do Novo Nascimento, Avenida República 4729, bairro Castelo Branco, próximo ao Marília Shopping. Bom, nós estamos de volta com o programa Existe uma Saída, agora já nos aproximando do momento da oração. Nós vamos falar com Deus. Não se esqueça, domingo às 9 da manhã e depois às 7 da noite, reuniões do Espírito Santo e essa oração importantíssima para que Deus venha curar as pessoas que sofrem com problemas de ansiedade. E após as reuniões a gente também pode atender as pessoas que desejarem orientação. Vamos agora falar com Deus. Nós vamos unir aqui a nossa fé, vamos falar com Deus. É o momento da oração. Invoca-me no dia da tua angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Vamos invocar ao único Deus. É o momento da oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos neste momento em oração para pedir, Senhor, em favor de todas as pessoas que estão acompanhando este programa, pessoas que têm os seus nomes incluídos na oração. O Senhor sabe que existem muitas pessoas que se encontram não apenas fracas espiritualmente, mas doentes na alma, carregando ansiedade, traumas, medos, insegurança, tantas coisas que as tem feito sofrer a cada dia. Mas o Senhor é o Deus que sara e que cura. Por isso oramos para que o Espírito Santo conceda a essas pessoas forças, condições para chegar à tua casa, que elas possam ter uma grande experiência contigo e sejam abençoadas em suas vidas. Abençoe cada uma delas. Nós assim pedimos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E os que creem digam, assim seja. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Bom, nós chegamos aos minutos finais do nosso programa e fica aí o convite para que você procure a Igreja do Novo Nascimento
Vários pastores também estaremos prontos para atender, e a minha esposa também, né? Sim, graças a Deus. E o nosso conselho é que vocês possam incluir, se ainda não incluiu, né, Jesus Cristo na vida de vocês, e também a comunhão com Deus, e venha buscar e confiar nele, que tudo mais ele fará na sua vida. Ele vai te conceder a paz e a cura também para você que está sofrendo de transtorno ansioso. Tá bom, que Deus abençoe a todos vocês, um grande abraço e até a próxima, em nome de Jesus. Acabamos de apresentar o programa Existe uma Saída, patrocinado pela Igreja do Novo Nascimento.